Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com Política mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no mercado. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Thalita que está participando à distância, um prazer enorme estar aqui no Café com Política. Bom Deputado, dia. para começar o nosso bate-papo, o assunto do dia é o estado de saúde do presidente da República. A gente está torcendo, claro, pelo restabelecimento dele. Eu vi nas suas redes sociais que o senhor conversou com o presidente, né? Queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para falar como é que está o presidente, como é que foi essa conversa que o senhor teve com ele. O presidente tá bem, graças a Deus. É mais uma consequência do atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, da facada. Isso gerou um soluço ininterrupto por vários dias, depois acabou gerando um desconforto muito grande na região do abdômen e ele precisou ser internado por precaução. Graças a Deus, ele foi avaliado pelo Dr. Macedo, que entendeu que no momento não é necessário uma cirurgia de emergência, pelo menos não por enquanto, e a gente torce para que os médicos consigam encontrar uma solução logo, para que ele possa voltar à sua saúde plena e retomar suas atividades, que a gente sabe que mesmo com a saúde plena é extremamente estressante, é uma coisa de pressão enorme você dirigir um país como o Brasil, você estar à frente da presidência da República. Então, acredito que em breve ele vai estar recuperado e vai poder voltar normalmente às suas atividades. Deputado, já há informações sobre o estado de saúde do presidente agora de manhã? Há informações nos bastidores de que ele passaria por alguns exames. O senhor chegou a conversar com alguém? Thalita, repete a pergunta, por gentileza, para que o deputado Bruno Engler possa te ouvir perfeitamente, que a gente teve um pique no seu som aqui, e aí o deputado vai conseguir ouvir direitinho a sua pergunta. Por gentileza, repete aquilo que você perguntou. Sim, Rodrigo. Deputado, na verdade, minha pergunta é em relação ainda ao presidente. Se o senhor teve contato hoje pela manhã com alguém da família, com alguém que está acompanhando o presidente, para saber se há já alguma atualização no boletim de estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Nós recebemos algumas informações de que ele passaria por alguns exames nesta manhã, ainda avaliando essa possibilidade de uma cirurgia. E é em relação a isso que eu pergunto ao senhor. O senhor conversou com alguém já hoje de manhã? Não, Thalita, hoje ainda não tive a oportunidade de conversar com o presidente, nem com ninguém que o está acompanhando. A última informação que a gente teve mesmo foi ontem à noite, quando o Dr. Macedo descartou a cirurgia de emergência. Eu não sei ainda se será necessário fazer uma cirurgia para a solução do problema, qual é o resultado dos exames. O que nos deixou mais tranquilos foi o fato de que, quando ele foi transferido, havia essa possibilidade de ter que fazer uma cirurgia naquele momento de emergência. Isso foi descartado, mas a possibilidade de cirurgia para a correção do problema ainda não está completamente descartada, mas eu não tive oportunidade ainda de conversar nem com o presidente, nem com ninguém que o está acompanhando hoje. Deputado, queria falar com o senhor sobre o acordo do governo com a Vale. Ontem a Assembleia aprovou aquela destinação dos 11 bilhões de reais. Nós até destacamos aqui a notícia e destacamos também que os deputados da oposição tentaram tirar o Rodoanel desse projeto. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Como é que o senhor viu essa tentativa da oposição de fazer uma revitalização do anel e a não construção do Rodoanel por aquilo que a oposição classifica como uma questão ambiental muito grave para a região metropolitana? Rodrigo, eu acho que é uma total irresponsabilidade da oposição e é o compromisso da esquerda com o atraso. Eles querem, de toda forma, impedir o progresso do nosso estado e é uma oposição por oposição. Quem conhece um pouco da realidade de Belo Horizonte sabe que uma eventual reforma do atual anel não passaria de uma medida paliativa, porque o anel hoje é uma avenida dentro do nosso município. Você passa nas duas beiradas do anel, tem cidade para um lado, cidade para o outro, não tem mais para onde crescer e não tem condição do atual anel rodoviário lidar com todo o fluxo que precisa passar pela ligação daquelas estradas. E aí veio a bancada do PT tentar tirar de Belo Horizonte a possibilidade de ter um novo rodoanel que vai ser fundamental para a nossa mobilidade e que vai salvar vidas em Belo Horizonte, na região metropolitana, porque infelizmente a gente sabe que o anel rodoviário é o campeão de acidentes em BH e o campeão de acidentes com morte. Rotineiramente a gente vê engavetamentos, a gente vê pessoas que perdem a vida no anel rodoviário, e agora que a gente tem a possibilidade de financiar uma obra de um novo rodoanel que vai desafogar esse anel rodoviário e tirar esse problema do coração de Belo Horizonte, vem a oposição trabalhar contra. Isso tudo vai ser discutido, não se faz obra sem licença ambiental. Agora,
tentar tirar o recurso do novo Rodoanel, é uma irresponsabilidade, é trabalhar contra a região metropolitana e contra Minas Gerais como um todo. Deputado, tendo em vista também que a obra não beneficiaria apenas Belo Horizonte, né, a região metropolitana, e que desafogaria o trânsito aí de uma forma geral. Mas, deputado, alguns prefeitos da região metropolitana reclamam que o projeto do Rodoanel foi pensado, está sendo tratado sem o diálogo com essas prefeituras. Algumas cidades reclamam que a obra como está sendo proposta, ela não beneficiaria, pelo contrário, traria outros tipos de problema. O senhor acha que ainda precisa de mais conversa com essas cidades para que, de fato, o Rodoanel seja feito de uma forma efetiva e eficaz? Sim, eu acredito que pode e deve haver esse diálogo com as prefeituras, mas não é por isso que nós vamos tirar o recurso do Rodoanel. A oposição apresentou algumas questões, dizendo de grandes riscos, questões ambientais. Como eu falei, não se faz obras sem licença ambiental e todo esse percurso, esse trajeto do novo Rodoanel ainda está passível de ser discutido junto ao governo do estado para que sejam estabelecidos critérios técnicos que venham atender à eficiência que a região metropolitana precisa, sem causar prejuízos a municípios ou prejuízos ambientais. Eu acho que tem espaço sim para que tenhamos esse diálogo, mas não é por causa dessas questões que nós vamos negar a região metropolitana de BH e o nosso estado como todo, porque pessoas do estado inteiro passam pelo anel, a possibilidade de um novo Rodoanel muito mais seguro, muito mais rápido e eficiente, que, como você bem falou, vai beneficiar não só os moradores de Belo Horizonte, mas de toda a região metropolitana diretamente e indiretamente a todos os mineiros, porque pessoas de todas as regiões do estado passam aqui pela área do anel rodoviário. A gente está conversando com o deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, aqui no Café com Política. Deputado, eu queria falar um pouco com o senhor também da questão política propriamente dita. Nós temos visto o presidente Jair Bolsonaro, de quem o senhor é muito próximo, se movimentar e muito em defesa do voto impresso, de um processo de auditagem maior dos votos. Por aquilo que a gente tem acompanhado no cenário político lá em Brasília, as informações que vêm de lá, dizem que já há uma movimentação de uma grande parte dos partidos para que essa possibilidade não passe. Como é que estão as articulações e qual o principal argumento de defesa que vocês fazem para essa auditagem? Muitos questionam como é que se faz um questionamento do processo de votos no Brasil, sendo que o próprio presidente foi eleito deputado por tantos anos e eleito presidente da República. Olha, Rodrigo, eu acho que a pergunta deveria ser por que o povo está com tanto medo, esse povo que se opõe à auditabilidade do voto. Primeiro é importante esclarecer, muita gente tem espalhado aí mentiras, né, as famosas fake news, de que é um retorno ao voto em cédula, ao voto em papel, quando na verdade você continua votando na urna eletrônica e o que vai haver é um comprovante físico do seu voto que você vai ler, vai avaliar se aquilo que você digitou na urna é de fato que está no papel e esse comprovante físico vai ser depositado em uma urna física para caso haja dúvidas sobre o resultado eleitoral, você vai poder fazer uma auditoria comparando o resultado publicado pelo TSE eletronicamente com o número de cédulas físicas na urna. É apenas um mecanismo de controle, auditabilidade, para que nós tenhamos segurança no processo eleitoral. Apenas 3 países do mundo utilizam essa urna de primeira geração, que é do Brasil. Brasil, Butão e Bangladesh. Os países mais avançados em tecnologia não utilizam esse modelo. Estados Unidos não utiliza, Coreia do Sul não utiliza, Japão não utiliza. Então, é um modelo a nossa proposta é para dar mais segurança no processo eleitoral e para que a gente tenha auditabilidade. E aí eu costumo dizer, só é contra transparência e auditabilidade das urnas quem pretende fraudar eleições. É muito estranho movimentação de figuras importantes em Brasília, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, de dirigentes partidários, contra uma ferramenta que não é ideológica, não é da direita, não é para favorecer A ou B, é simplesmente para que a gente tenha segurança do resultado eleitoral. Deputado, falando ainda sobre política, o presidente Jair Bolsonaro segue ainda sem um partido,
se movimentando em torno do Patriota. O senhor está no PRTB. Lembramos muito, inclusive, do problema que o senhor teve nas eleições do ano passado, quando se candidatou a prefeito. Essa demora da filiação do presidente a um partido preocupa vocês? E pergunto o seguinte: preocupa do ponto de vista da construção de palanque para o presidente em 2022 na candidatura à reeleição? Olha, eu acredito que quanto antes o presidente definir para qual partido ele vai, melhor. É claro que o prazo legal é até março do ano que vem, mas como você colocou muito bem, Rodrigo, é preciso fazer as construções, as composições de com quem vamos caminhar, como vamos caminhar, e quanto antes a gente tiver a informação de que partido será, mais cedo poderemos fazer esse trabalho político. Só que o presidente, ele não pode ser leviano, não pode ser responsável, ele tem que ir para um partido onde ele vai ter a segurança, que ele vai poder fazer as mudanças necessárias e vai ter a tranquilidade de tocar o processo eleitoral de acordo com aquilo que ele acredita. A gente sabe a dificuldade que é a política partidária no Brasil, você encontrar dirigentes partidários que estejam dispostos a ceder um partido dessa maneira, sem pedir nada em troca. Daí a dificuldade que o presidente tem encontrado de achar uma nova casa. Mas eu tenho certeza que as negociações estão sendo bem conduzidas pelo presidente, pelo seu grupo político, e que o mais breve possível, quando ele conseguir uma agremiação partidária que lhe dê essa segurança, essa tranquilidade para disputar as eleições e organizar um partido, a gente vai ter a nova sigla e com certeza vai ser uma ferramenta importante nas construções que precisam ser feitas. O senhor segue no PRTB? Não, eu estou no PRTB, foi um partido que me abrigou, como você bem colocou, eu tive problemas na eleição para prefeito, mas eu vou para o mesmo partido que o presidente Bolsonaro for. Se por acaso nessas condições for o PRTB, permaneço no PRTB. Agora, se ele for para outro partido, como o Patriota que você bem citou, irei para o mesmo partido que ele estiver. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente. Combinado, deputado? Perfeito. Para começar, o voto impresso é uma necessidade para que a gente tenha confiança no resultado eleitoral. Ditadura cubana. É uma vergonha uma ditadura comunista, sanguinária e aclamada pelos esquerdistas brasileiros que se dizem democratas. Recursos enviados diretamente para os municípios a partir do acordo com a Vale. Eu acho que é importante para incluir os poderes municipais, os prefeitos, nesse acordo que vem para beneficiar todos os mineiros. Internação do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma consequência lamentável do atentado terrorista que ele sofreu em Juiz de Fora, mas Deus está com ele e ele vai sair dessa mais uma vez. Bruno Engler em 2022, novamente deputado estadual? Não, agora serei candidato a deputado federal, porque eu acredito que em Brasília eu vou poder trabalhar mais próximo ainda ao presidente Bolsonaro e dar um resultado ainda melhor para os mineiros. CPI da Covid-19. Circo. A disputa que se anuncia, Lula versus Bolsonaro. Se nós tivermos o voto auditável, não tenho a menor dúvida que o povo brasileiro não quer a volta de um corrupto canalha que assaltou o nosso país. O presidente Bolsonaro será reeleito. Deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela visita aqui ao Mercado Central. Bom te receber nesse espaço que é um espaço que para nós em Belo Horizonte é tão representativo. Com certeza, Rodrigo, um espaço icônico aqui da capital. Eu que agradeço a você, a Thalita, a Rádio Super como um todo pela oportunidade, e aproveito o espaço para fazer um pedido. Quem ainda não acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, quer conhecer melhor, acompanhe lá no Twitter e no Instagram, @BrunoEnglerDM, no Facebook, página Bruno Engler. Lá a gente fala sobre o que a gente faz no nosso mandato e questões alinhadas ao que a gente acredita e ao presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado.